Saluton, mia amico. Saluton, amikino. Mi salutas vin kun ĝojo. Ĉu vi fartas bone? Ĉu ĉio bona? Yes, tio en ordo. Tio afero en sia ĝusta loko. Bonege. Kion vi faras nuntempe? En la nuntempo mi faras nenion gravan. Mi laboras en neniu entreprenon. Ĉu vere? Ni neniu entrepreno? Mi ne povas kredi tion. Kiam mi ekkonis vin, tiam vi estis tre laborema. Io okazis al mi, ke mi ne plu bezonas labori. Ĉu vi parolas serioze? Kio speciale okazis al vi, ke vi ne plu bezonas labori? Ĉu vi edziniĝis kun riĉulo, kun iu magnato de la petrolo? En la vero, en la komenco de 2019, kiam mi komencis studi pri strategioj en la financa merkato, mi gajnis multon per investado en kriptomonoj. Kiel bone! Bonege! Mi tamen bezonas plu labori, kaj mi laboras ĉiam pli. Krom labori, ĉu vi okupas vian tempon pri io interesa? Vi scias ke mi tre multe ŝatas vojaĝi. Mi preparas vojaĝon al Kataro por spekti la finalon de la monda pokalo de futbalo. Ĉar nun vi estas riĉa, ĉu vi volas akompani min? Kompreneble. Nun mi jam havas ion interesa por fari. Ni vojaĝu kune. Kiom kostas la flugbileton al tiu monda tentiga futbalejo? Neniujn veturbiletojn ni aĉetos. Mi ne komprenas. Bonvolu klarigi tion. Kiel ni venturos en Kataro? Simple, mia cara. Mi havas amikon kiu laboras por Marko Zuckerbergo. Kaj li disponigis al mi testan pli progresan version de iu aranĝaĵo de la virtuala realo, pri kiu vi certe jam aŭdis. En resumo, amikino, mi spektos la lastan ludon de la monda ĉampionetico pri piedipilko Per kio? Diru tuj. Mi jam scivolas pri tiu rimedo. Ni spektos tiun finan matĉon ĉeeste per la metaverso. Do ni malŝparos nenion, kaj simple tiku por vidi la eventon en via propra hejmo, kvazaŭ vi estus tie mem ĉeeste. Do mi devos fari ion urĝan nun, poste ni daŭrigos nian agrablan konversacion.
Disrevido. Nu, tiu bonan vesperon al vi ĉiuj. Tiu nia enkonduka dialogeto rilatas al la gramatikeroj, kiujn ni analizos hodiaŭ, eĉ se supraĵe. Kaj la unua gramatikero, kiun ni ekzamenos nun, tiu estas ĝuste denove la demonstrativo tiu. Tiu en la portugala estas esse, essa, aquele, aquela. Tiu. En Esperanto, tiu povas veni sola, kvazaŭ ĝi estus substantivo, sed en la vero ĝi estas denaske demonstrativo. Sed foje, depende de la contexto, ĝi aperas kiel substantivo. En kiu ekzemplo mi montros al vi la nigran tabulon, kie ĝi estas. Nigra tabulo estas tie ĉi. Tiu. Mi faras demandon por kuntekstigi la uzon substantivan de la demonstrativo tiu. Tiu sidas sur la sofo. Respondo. Tiu simple. Tiu ne necesas kompletigi. Sed mi povas kompletigi dirante tiu kato. Kaj mi plifortige redemandas. Tiu kato. La respondo de nove povas esti tiu. Tiu montrate per la fingro. Oh, tiu! Rigardo! Ai, ai. La pluralo de tiu estas tiui. Generale, ili estas uzataj riĉe, abunde en Esperanto. Kaj ambaŭ estas en la nominativa modo. Nuntempe, ne, en la nominativa caso. Kaj en la akuzativa caso, tiun, tiuin. Ili estas en la caso nominativo. Kaj ni povas apliki la akuzativon en kvar situacioj. Kiel recta objekto, por exemple, mi volas akiri
tium libron. Ó, recto objecto. Kion mi volas akiri? Kiun aferon mi volas akiri? Mi volas akiri tiun libron. Ah. Dua situacio ao uso kiel direkto. Ŝi deziras iri en la deserton. Acusativo. De directo. Quien ŝi deziras iri? En la deserton. Oh? Quien ŝi deziras iri? En la deserton. Tria situacio. Kiel substituo de preposicio. Exemple. Mi volas veturi kataron. Olha, mi volas veturi kataron. Kie estas la prepozicio mi manĝis? La formo kun prepozicio estas la jena. Kun prepozicio mi volas veturi al Kataro. Al estas prepozicio de direkto. Ĉu ne? Mi volas veturi al Kataro. Aŭ mi povas diri ankaŭ kun la uso de direkto. Mi volas veturi en Kataron. Oh? La prepozicio en havas du funkciojn. Ĝi indikas pozicion aŭ ĝi indikas direkton. Kun pozicio ne ekzistas akuzativo. Sed kun direkto nepre devas ekzisti la akuzativon no. Bone? Sed se mi ne volas uzi prepozicion, mi simple faru kiel mi montris unue. Mi volas veturi Kataron. Ŝi, Maria, iris la foirejon. Foirejo, feira. O local da feira, onde está ocorrendo a feira. Ŝi iris la foirejon. Aŭ ŝi iris en la foirejon. Aŭ ŝi iris la foirejon. Kaj se mi volas en la Portugala arrepiar
estas ali que vara maneiro. Oh, mi volas iri cataren. Aí já é abuso. Mi estas con la apogo de la gramatico. Mi transformis la destinon en adverbon. Mi volas iri cataren. Estas eble. Estas raitigite. Maria iris forireien. Oh, forireien. Estas ankaŭ tiu ebletiso de uso. Do, la kvara uso de la acusativo, de la acusativa caso. Estas por mentici mesuron, medida, mesuron. Paulo estas do metro em alta. Vividas, mesuro de quio, mesuro de longo ao de altetiso. Em tiu caso, estas altetiso, ĉar verticala, ĉu ne? Verticala mesuro. Kaj kun horizontala uzo. Tiu strato estas metrojn longa. Do, vi povas uzi alternativon. Se vi ne volas nepre uzi la mesuran acusativon, vi povas diri pli simple. Ô, José Nilton, esse verbo aí pode usar? A não Qual? ser que seja número em número, estas. Gostei. Gostei de sua provocação. Porque realmente é estranho. É estranho. Mas é Esperanto. É Esperanto puro. Em português... É por causa dos números. É por causa da medida. Com o uso do acusativo. A medida, né? Com o uso do acusativo. Porque realmente é válida a sua estranheza. Porque não existe essa forma em português. Eu não posso dizer em português que Paulo é 2 metros alto. Não é uma forma, né, da nossa língua, mas é do Esperanto. Aí, se você quiser usar como a gente fala, aí você pode fazer assim, ó. Aí, ó, o nosso jeito agora. O mais próximo do nosso jeito. Paulo Avas do metro ainda alto. Aí ficou mais próximo da nossa maneira de dizer. Paulo tem 2 metros de altura. A gente usa o verbo ter, né? Normalmente, nas medidas. Aí, eu acho que a gente está falando com relação ao uso do verbo e do acusativo, né? Que pode ser também, em princípio, estranhável. Porque não é comum. É Esperanto puro, mas não é comum a gente usar o acusativo de medida. Porque também, em português, a gente não anda usando. Mas aí, no caso, ele leva o acusativo mesmo estando com o verbo este. Porque aí não é... Aí gostei de seu chamamento à ordem.
Porque realmente a lei fala que não se usa acusativo depois do verbo de ligação ser. Mas aqui, quando é acusativo de objeto direto. Mas não é o caso aqui. Aqui já é outro tipo de acusativo, é acusativo de medida. Aí pode. Ó, Aí só pode. no caso da medida, do metro, né? É, Que é o aí você metro, e o usa, objeto direto metro. exato, aí você usa com estas, né? Ah, Paulo, estas do metro e alta. O rio tem 20 metros de largura. La rivero estas 12 metro in larga. Observe que o qualificativo da medida é simples, termina em A. É um adjetivo comum, simples, certo? Agora vamos também falar de outro tipo de medida, né, para não ficar só em metro, certo? E se for assim, opa, cadê você? O balde tem 3 centímetros. Não, não. O balde comporta 3 centímetros de óleo no fundo. Lacitelo. Não, não. Aqui está meio estranho. Vamos esquecer esse. Vamos pensar assim. Aquele carneiro tem 50 quilogramas. Quer dizer, o peso dele é de 50 quilogramas. Ó, carneirão malhado. Então, se o chapo, estas 20 kilogramos. Qual é o adjetivo no final? Pesa. E o chapo, estas 20 kilogramos pesa. Não é interessante aí? Aí tem o plano B, alternativa B. E o chapo, havas. Kilogramos dá peso. Observe, senhoras, que senhoras e senhores que estejam nos assistindo depois, né? Nesse primeiro caso, o acusativo é de objeto de medida. É de medida. Certo? E no segundo caso, o acusativo é de objeto direto. Aí vocês podem questionar, mas espera aí, rapaz. Por que Zazá, o criador disso aí, não usou outra letra para distinguir acusativo de medida com acusativo de objeto direto, com acusativo de substituição, com acusativo de direção, porque a mesma letra? A questão é outra. Se ele usasse letras diferentes, ia complicar, ao invés de facilitar, porque seriam mais elementos gramaticais, ia ficar a língua um pouco mais complexa, e isso não é producente. Ele preferiu
a simplicidade de manter a mesma letra. Agora, a gente, com a prática, é que vai identificando quem é quem e vai usando de uma forma correta. Ok? Bom, tem aqui também o comparativo interessante. Tio e tio. Tio, ele é coletivo e é também individualidade abrangente. Abrangente porque não é específico, né? Específico é tio. Tio é bem específico. Aquele, aquela. Tio pode ser como todo, cada um. Está se referindo a toda a espécie, a todos os indivíduos daquele grupo. Tio brasilano spectis, la ludon inter Brasilo kaj Croatio. Olha aí. Tio brasilano spectis la ludon inter Brasilo kaj Croatio. Chover? Eu vou botar aqui tchunê. Eu boto tchunê porque nem todo mundo assistiu. Nem todo brasileiro. Tchunê. Alguns nem de futebol gostam. Então, estiveram um pouco se lixando que o Brasil perdeu da Croácia. Ai, ai. Já o tio, ele é substantivo. Substantivo que tem a ver com tudo. Tudo. Não está dizendo, não está se referindo nem a cada um de um grupo e nem também a todos. Não, é tudo. Tudo tio. Todo tio. A questão é essa. Mine spectis la ludo, sed mi estis, que me povas diri, surpresa, E povas dele surpresita. surprizita pela fino. Ah, é. Fino estes vere surpresa. Mine spectis. Nenio esperes que Brasilo perdos. Sed ocasis tio, ó, lá pratica uso de tio, ocasis tio surpriso. Tchunei? Yes. Ai, ai. Tem lá, printempo, tio, estas, bela, em lá, camparo. Na primavera, tudo é bonito no campo. Então, quando eu digo tio, é tudo mesmo. Não estou me relacionando, não estou me referindo a nada especificamente, mas a tudo. Tudo é belo, tudo é bonito.
no campo. Né? Você quer dizer no contexto geral, né? Isso tudo, né? É, a questão, entendeu? Por exemplo, Rita entendeu tudo o que o padre pregou, né? Tudo. Então, tudo é tudo, né? Rita comprehension kion la pastro predix. Olha aí, gostaram dessa paridade? Emocionante aí, né? Ninguém se arrepia, rapaz, do que é isso? Que coisa, viu? Tiona, Kiona. Vamos analisar isso aí, não é assim não. Não vai ficar barato assim, não. Eu quero saber o uso desse acusativo aqui. Naturalmente, nesse caso aqui, na primeira oração, está mamão com açúcar, não é? Quem compreende, compreende alguma coisa. Então, levou. Por isso que No caso dela, compreender. ela foi orgulhosa. Ela entendeu, foi tudo. Ó, mas daqui a pouco eu vou colocar uma frase no seu molde, Regina. Segura aí. Ó, aqui nesse caso, tá a mamão com açúcar. Porque ela entendeu tudo. Então, tudo aí é um objeto direto. Então, esse N está bem posicionado na ordem direta da oração. O que é ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. Não é a ordem direta a mais usada, mas eu posso inverter os papéis sintáticos aí, botando tion no começo, aquela coisa que o Esperanto valida, permite. Agora, aqui é que é o tchan da coisa. Kion, o que já começa a oração com o objeto direto. Ó. Porque la pastro predix, o padre pregou. Né? O que, esse o que é objeto direto. Eu não sei o que, mas é um relativo aqui. Por isso que está com o acusativo. Certo? Não está perguntando, mas está relacionada com essa primeira oração. Que aqui ela disse que si comprenes tion, kion, la pastro predix. Tudo o que, esse o que tem soa como objeto direto. Agora eu vou criar uma em que o kion, na segunda oração, não vai ter acusativo. Vamos ver? Aturistoi miris tion kio estas mirebla sur la ponto. Olha aí. Por que que no kio aqui não tem? Porque, em primeiro lugar, ó, a dica, já tem um verbo aqui de ligação. Então, O já verbo não está é... ligando aí, oração, né? Porque, exatamente. Aqui, ó, é verbo transitivo. Pede complemento. Aqui não, é verbo de ligação, não pede complemento. Então, nesse caso aqui, não tem acusativo. Os turistas admiraram tudo o que é admirável sobre a montanha. Eles se posicionaram, né, num mirante, e de lá eles viram tudo
que é admirável. Então, esse é um exemplo que não cabe acusativo aqui. Certo? Porque aqui é como se fosse uma frase independente. Uhum. Agora, Regina colocou aí, né? Uma hipótese em que Rita não entendeu tudo, mas ela entendeu alguma coisa. E o padre falou, então já não é coletivo. Porque a expressão, a partícula ti, partícula não, né? O começo ti de correlativo dá ideia sempre de coleção, abrangência de tudo. Mas quando não é o caso, quando é indefinido, como Regina está suscitando, aí usa-se io. Io é algo, alguma coisa. Aí, nesse caso, é só pegar e transportar para cá e tirar. Opa, troquei o teclado hoje, estou meio perdido aqui. Aí, opa, olha aí. Ion, alguma coisa, algo. Rita comprenis ion, que ion la pastro predicis. Não sei o que foi que ela entendeu. Está indefinido. Vocês já viram aí a tabela dos correlativos que eu disponibilizei no grupo, ó, correto? Já viram que tem lá a parte dos indefinidos. Io, ia, iam, il, e aí é fora. Quando a coisa é indefinida. Não se sabe o que é, nem quando, nem onde. Aí, entendeu? Que, por exemplo, que eu estou dizendo? Mi volas veturi ion. Ficou bem estranho, mas eu estou amparado na lei. A gramática autoriza. Autoriza. Eu aqui não tenho preposição. Ion é um local que está com acusativo porque, nesse caso, se trata de um acusativo de substituição de preposição. Vocês não me acusem de heresia gramatical. Porque eu estou amparado na lex. Duralex, sed lex. Não é isso? Mas vamos lá. Vamos ver aqui, no caso, no momento que te está... Vamos ver aqui agora o uso com il. Nesse caso tem tio. Mas e se for il? Il tem duplo uso também, igual tio. Il pode ser alguém, certo? Por exemplo, il cantas. Ó, esse il está no status de substantivo. A frase está completa. Il, alguém, alguma pessoa está cantando. Il cantas. Certo? Mas eu posso transformar o il em adjetivo, ou uma espécie de adjetivo. Né? Il persono
Ó, ficou quase como um epiteto, né? E o persono, eu posso também dizer assim, irei perder um pouco da sua individualidade, porque ele agora está ligado a um substantivo. Persono. Ok? Tem essas nuances que vocês vão pegar intimidade com elas à proporção que forem fazendo a imersão linguística através da incessante leitura de livros. Porque nas outras línguas, geralmente, a imersão ocorre na prática conversacional. Em Esperanto, a imersão não é que haja poucos esperantistas com quem se falar, não. Não é isso. É que Esperanto é um caso especial. A imersão primeira no Esperanto deve ser textual, deve ser nos bons livros do bom Esperanto, inclusive, ou até de preferência, os clássicos, onde a gente bebe do Esperanto mais rebuscado e mais formal, e também onde a gente vai buscar exemplos de uso do Esperanto coloquial, que é o Esperanto não tão lapidado, é o Esperanto mais comum. Agora, quem for um amante do bom Esperanto, quem gostar do Esperanto mais bem trabalhado na Pedra Carrara, vai para os clássicos, beber na fonte. O que não quer dizer que o bom Esperanto seja difícil nem erudito. É apenas mais bem trabalhado, com mais riquezas de expressão. Mas, enfim, e aí, através da literatura fortificada no consciente, subconsciente e inconsciente, ao ponto de formar um hábito de conhecimento e de uso desse Esperanto trazido da literatura, a gente vai para a rua. A gente vai para o mundo asfáltico para se expressar. E aí fica bonito. Parece um pouco exigente, né? A questão é que o Esperanto é uma língua universal. Então tem que ser ricamente frutífera dentro de si própria, para que a gente não precise de inventar roda por aí. Usar as formas já existentes para poder universalizar a língua em todos os quadrantes do mundo visível e do mundo, para nós, invisível. O Esperanto tem de ser um só. E como a literatura ela é de abrangência geral, então a gente fica seguro no uso do bom e geral Esperanto, né? Então, pegaram bem aí essa questão do io é algo, alguma coisa. E tem o io, alguém, ou, no caso, se for usado como adjetivo ou epiteto, ele funciona aqui como ele vai aqui exercer um papel de um, uma. Mas aí tem que completar. Um o quê? Uma o quê? Certo? Uma laranja caiu da árvore. Ó. Io, oranjo,
fales de la árbol. Eu fui bem específico aí. Eu não disse que iu fales. Eu não disse que alguém caiu. Não. Iu oranjo. Fui específico. Diga. Minevides, que eu vi escribas. Opa. Momenton. Ocases burocratajo pieti. Ok? Yes. Então, tem esse comparativo. Io, vou reescrever, que eu acho que vocês não viram a frase, o comparativo anterior. Io. Temos que estar atentos a esses detalhes. Né? Io, sonoras. Olha aí um exemplo. Por um momento. E o oranjo fales de la árbol? Alguma laranja caiu da árvore? Uma laranja. Olha aí. Olha aí. Mas, como você falou também, a lei autoriza. A lei da tradução. É alguma laranja. Né? Uma certa laranja, que eu não sei qual, caiu. Né? Mas aí, veja que esse io não é pronome indefinido, que não existe em Esperanto, pronome indefinido, nem é numeral. Quando a gente fala uma laranja, não é que uma e não duas caiu. Eu estou falando aqui que uma certa, alguma laranja. Tanto que eu posso tirar, se eu quiser usar, sem... Eu posso botar aqui somente isso. Ó. Oranjo, fales. E pronto. Certo? Oranjo, fales. Está certo também. Uma laranja. Certo? O que caiu? Que caiu o quê? Oranjo. Quando a gente já sabe qual é a laranja, vamos dizer que nesse contexto aqui, já se sabe que laranja caiu. De repente só tinha uma laranja. Só tinha uma laranja lá que a árvore produziu. Aí, nesse caso, como a gente já sabe de quem estamos falando, a gente bota o lá. Lá, oranjo fales. Porque eu já sei de que se trata. O interlocutor também já sabe de que se trata. Então, aí uso lá. O lá define. O lá é definido. São as nuances da vida real, do mundo asfáltico. Olha, eu estou usando essa expressão metafórica, mas já fica parecendo que o esperanto do mundo é diferente do esperanto do ambiente textual. E não é, viu, gente? Vocês vão ver essas frases triviais também dentro da alta literatura. E um exemplo que eu sempre uso e sempre indico é ler Claude Piron. Porque esse Claude Piron, o homem danado, ele usava o esperanto primordial, o de Zamenhof, com a mesma intimidade, fluência e abrangência com que usava o esperanto das ruas, das esquinas. Porque ele viajava muito. E aí ficava anotando as formas de dizer, às vezes
inventadas pelas pessoas. Ele achava interessante e que não fugia do Esperanto. Ele ia aumentando na literatura dele, nos livros dele, semelhantemente a Guimarães Rosa, que era um escritor que não escrevia diretamente no seu gabinete. Ele montava no cavalo e ia se embrenhar nos sertões, conversar com as pessoas. E era lá e levava o caderninho. Aí conversava com o vaqueiro, conversava com trabalhadores rurais, e anotando, fazendo a coleção dele crescer de expressões. E aí, o grande exemplo maior dele foi justamente o romance Grande Sertão Veredas. Claude Piron, mesma coisa. Viajava muito e anotava muitas coisas para jogar na sua literatura. Bom, vamos pedir à Regina para apresentar algum momento de arte para a gente. Por favor, Regina. La Poème, do Dr. José Cifara Rocha. Com os olhos no caminho. Como tardas, meu amor, como vejo escoar o tempo, impaciente nessa expectativa de volta, que demora tanto, a que há sempre distância entre nós, distância de toda a sorte, que se interrompem teimosamente, um propósito continuado de trazer inquietação, de fazer sofrer, como tardas, e alonga a vista, a procura ao longe, o teu vulto inconfundível, e até onde ela alcança, tudo é vazio. E revejo o relógio mais uma vez, e os ponteiros indiferentes e frios dizem, no tic-tac sarcástico, que tenho que esperar ainda, mas diz em mim secretamente que deves estar a caminho e que te verei em breve te verei, querida. E a tua presença, por instantes, fechará esta doce, esta amarga, esta terrível ferida que é a saudade. Com la oculo sulapúnio, que eu vi malfluas me amo, que me vidas por passe lá tempo, sem paciência, em ti o espero, de turnidio, que o procrastation, que a estatia distançoin, interni, diversas distâncias, que o sim intermetas obstine, endauro intenso, por ocasi mal que vietson por suferig, que eu vi malfluas, cai mi prilongigas la vido, setiante, mal proxime, via ne forcuncebla figuro, cai dins que dins atingas, tio esta sem rava, cai plu, não foi me revidas la rolódio, cai mi montrilo em indiferente em cai frosta em diras pe
sarcasma, tic-taco, que me devas, ancoram, atende, ancoram. Sede unis diras al mi intime, que videvas este sulavoio, que mi bancam vidus vim, baldam mi vidus vim, Carolino, cai via esto, que eu caí, momento em fermos, titio, doção, titio amaram, titio ternura um bundo, tio está lá, soldado, me cantas la musico de musico da la floro cai papilio. Tio chatas rabas domo cai gardem. Que lojas la play bonadora floro, tio flor em minha coro metes teno, cai me plu, mi sucessos, flug flow. Que vancam vi bone, flugas papilio, mine laços que vi, refúgio, flow. Já me vides, vi, cai ames, vi, protio, que vi estas por mim, fluganta flor. Tio chatas ravas, mucai jardim, que elogias la play, bonadora flor, que o flor em mi coro me testeno, cane plu, mi sucesso flui, flui, que vancam bom, gas papilio, mine laços que vi flugo flor, já me vides, vi caiames, vi protio, que vi estas por mim fluganta flor. Chare, tio extrata ravas do muca jardeno, que elogia la play, bonadora flor, tio flor em minha coro, metesteno, carne plu, mi sexus fugi, que vancam bonde, flugas papilio, mine laços que vi, reflugo flor, já me vides, vi caiames, vi protio, que vi estas por me fuganta flor, que vi estas por me fuganta flor. Danton? Bonegue, bonegue. É, que o prima partopreno música de Regina. Bom, prosseguindo no mérito da questão. Vamos ver agora o uso muito oportuno e também rico, que vem da tabela dos correlativos, que é com pio. Vocês já viram aí, né? Pio, o que? Pio, quem, o qual.
Dia com tal qualidade. Qual ou tal, né? Então, Tem também, já vimos, il, como, de que forma, de que maneira. E temos o quiam, em que tempo, em que tempo. E aí, daí nasce o demonstrativo correspondente, que é justamente tiam. Então, nesse tempo, aquele tempo, se for uma coisa indefinida, não se sabe quando, ó, simples, iam. Tira a primeira letra. Iam quer dizer em algum tempo, certo? Iam, aí vem a frase da vida real, né? Em algum tempo eu vou visitar aquele museu. Iam mi visitos de um museu. Não sei quando, não posso garantir quando, mas um dia me visitos de. Então tem esses comparativos, né? Iam, iam, iam. Vamos estender? Quem topa? E se eu quiser colocar neniam, neni dá ideia de negação, né? Na tabela dos correlativos que vocês receberam e decoraram tudo, porque é assunto de Enem, a expressão NEN, no começo do correlativo, dá ideia de negação. Nesse caso, é negação de quê? De tempo. Então, em outras palavras, nunca. Não é isso? Neniam, em nenhum tempo. Certo? Vamos deixar só esses 4 aí para não apertar a mente de vocês. Mas são 9. São 9 correspondentes desse aí, 9 correlativos de tempo. Aliás, todos os correlativos têm 9 exemplos. No caso, esses daqui são os mais usuais, vamos dizer assim, né? É o que a gente deve fixar inicialmente. Mas é bom depois fazer um estudo analítico de toda a tabela dos correlativos para ter uma visão científica. Aí você já pergunta, peraí, rapaz, não aperte minha mente, não. Ciência, eu quero espontaneidade no uso da língua. Sim, só que nada impede de um estudo também teórico, por que não? Gente, a melhor gramática é a gramática de uso. É a gramática que a gente pega como dizer, como usar e diz, de acordo com a regra oficial. Mas por que também não estudar o porquê das regras? Quem quiser, é bom, né? Ajuda. Porque quando a gente entende a teoria, domina melhor a prática. Embora isso seja relativo. Tem gente que não entende nada de teoria, mas domina a prática como ninguém.
pega o esperanto de ouvido e faz bonito na hora de expor as suas expressões. Já outros estudam até doer a teorética toda, mas na hora do vamos ver, trava. Por que isso? Porque, às vezes, excesso de teorética desacostuma o cérebro da fluência. A fluência é um rio que flui, inclusive passando pelo lado dos obstáculos e segue. Então tem que dar vazão à língua fluir por si só. Nesse momento, não devemos controlar tanto a torrente, com válvulas de teoria gramatical, porque fica chato, em primeiro lugar, trava, e muitas vezes a pessoa não consegue fluir, porque fica ali na logística e na lógica do pensamento formal. Enquanto outros que não são apegados à teorética científica, joga duro e permite a fluência. Porque a fluência não é controlada pela consciência, não. Ela é um pouco espontânea, ela sai por ela mesma. Se a pessoa aparelhar o cérebro de informações gramaticais suficientes e daí em diante deixar fluir, vai embora. E a pessoa entra num estado de êxtase conversacional ou escritural, em que praticamente a língua passa por ele. Porque ele não é um sensor linguístico. Ele não fica ali na filtragem, no controle rígido, na valvulação do fluxo linguístico. Não, tudo bem, é bom se preparar a frio, lendo muito, escrevendo muito, copiando muito, mas na hora do vamos ver mesmo, que é a interação comunicacional, não prender não, deixa fluir, se vier algum erro, perfeitamente natural e normal. Aliás, a gente erra mais na expressão espontânea e improvisada do que na elaboração textual. Mas aí, quanto mais a gente se aprimora com a leitura, menos a gente vai errando com o passar do tempo. Isso é automático. É automático. De modo que tem certos erros que nem todo mundo percebe, porque a pessoa já está num nível tal de leitura em que os erros só os experts vão poder perceber. E um grande exemplo disso é Rui Barbosa. O Rui Barbosa, ninguém sabia mais português do que ele. Talvez só Carneiro Ribeiro. E Rui Barbosa, nos seus discursos no Senado da República, ele... Rapaz, que homem era aquele? Isso no início do século passado. Ele falava de uma forma extremamente perfeita, combinada com a eloquência tal que impressionava a todos. Enquanto isso, do lado, havia o secretário de audiências anotando tudo, que tinha que anotar, né? Os discursos, por mais bombásticos que fossem, tinha que ir para os anais. E o secretário estava escrevendo em que linguagem? Estenografia.
E aí, depois, cansado, dedo doendo, pegava aquela maçaroca de papéis, transcrevia tudo para o português normal, né? E passava o resultado para o diretor do, da secretaria, né, do Senado, que era Guilhom Ribeiro. Aí Guilhom Ribeiro lia tudo com a lupa e saía corrigindo a gramática de Rui Barbosa, onde ele via erro. Tanto que Rui Barbosa, não uma vez só, agradeceu a ele em público pelos retoques gramaticais feitos. Agora, por que isso? Porque na hora que a gente está se expressando, não é só o consciente que se manifesta, mas é também o inconsciente. E o inconsciente tem a sua gramática, que eu chamo de desgramática. Quando a gente está emocionado, nesse momento, a gente dá vazão a formas de expressão que arrepiam a norma culta. Por isso, a importância do revisor, que não deve ser o mesmo que exprimiu o texto. Deve ser alguém de fora. Nesse caso, quem fazia o papel era Guilhom Ribeiro, que, por sinal, foi o grande tradutor das obras de Allan Kardec do francês para o português. Quer dizer, não Interessante essa foi... informação. Oi? Interessante essa informação. Eu mesmo não sabia, não. Guilhom Ribeiro. E não foi só Guilhom Ribeiro quem traduziu, tem outros tradutores, né? Mas o Não, mais elaborado é Guilhom Ribeiro. eu não sabia que ele que fazia a correção, né? E Rui Barbosa. Rui Barbosa. É muita coragem É muito interessante. ou muito conhecimento, né? Que ele tinha. É, Porque se o homem era perfeito para nós, réis mortais, né? Isso significa que Guilhom Ribeiro não era um réis mortal. e a humildade dele, né? É. E de Rui Barbosa, né? Que agradecia, Isso também. reconhecia e agradecia. Porque todo mundo sabe que o orador, ele está mais preocupado com a retórica do que com a forma gramatical perfeita. Uma coisa é você escrever na frieza do gabinete. Outra coisa é você, na hora ali, no improviso. Quero ver esse que não dá seus deslizes. Não é isso? Porque a gente não se expressa só com o pensamento. A gente se expressa também com o sentimento, com a emoção, que está pouco preocupada com gramática. Não é isso? Bom, vamos lá, né? Vamos prosseguir, porque vamos ver também uma outra questão aqui. Tem também o PLI e o PLU. E vocês já estudaram isso aí? Essa paridade aqui? PLI, PLU. Nós vimos na aula passada, vamos reforçar hoje. PLI é quantidade. Quantidade, intensidade. E PLU, duração. Certo? Não tem muito o que discutir, não. É só fixar, em princípio, essa distinção aí, que já dá para o gasto. Certo? Claro que, às vezes, a diferença é de detalhe. É uma nuance, de modo que quase se pode usar um ou outro em certas situações. Né?
Parolo pli, fale mais. Esse mais é o quê? Quantidade. Fale mais coisas. Quantidade. Mas se eu digo parolo plu, continue falando. Né? Não importa o quê, nem que quantidade, mas continue falando. O microfone está com você. Parolo plu, às vezes aí você vê que é uma questão de nuance. As duas formas estão perfeitamente encaixadas. Agora, o significado tem a sua variância, de acordo com a intenção de quem está falando. Né? Lembrando que o pli admite a preposição de quantidade, dá. Pli, dá. Paulo, não. Carolina quer mais dinheiro. Observe que em português não tem preposição, mas em Esperanto tem. Carolina volas pli dá mono. Porque questão de quantidade de dinheiro. Ela já tem uma certa quantidade, mas quer mais quantidade. Quer aumentar o estoque de cédulas em sua bolsa. Né? Carolina volas pli dá mono. Observe também que, nesse caso, não tem acusativo. Porque depois de preposição, em princípio, não cabe acusativo de objeto direto. É bom deixar registrado em ata de objeto direto. Mas vocês já viram aí que, em certos casos, admite quando se trata de direção. Né? Mas, nesse caso aqui, é objeto direto. Kion Carolina volas, kion ŝi volas. Primeira resposta. Digamos que a bolsa dela ainda esteja vazia. Ŝi volas monon. Aí, tudo bem. Olha o N aqui. Objeto direto. Direto mesmo, porque está ligada diretamente ao verbo. Certo? Agora, ela recebeu uma quantia. Botou na bolsa. Mas quer mais. Então, nesse caso, ŝi volas pli dá mono. Aí não tem acusativo, porque já tem a preposição dá, que embarreira o uso de um acusativo de objeto direto depois. Então, tem esses detalhezinhos aí para a gente. Sobre o plu, a gente muitas vezes deriva, né? Plu para plue. Mas é diferença pouca. Você pode, às vezes, usar só plu ou plue. Plue é advérbio, né? É uma forma adverbial. Então, Mario dormes, plue, a mais, né? E tal. Continuou dormindo. Mas eu posso dizer Mario plu dormes. Aí a gente poderia traduzir, Josenildo, como Mário dorme, flui, dorme continuamente? Pode Não. ser. Pode ser? Aí, tranquilamente. Uhum. Tudo é contexto, né? Você é quem vai dizer. O contexto é quem dita a regra de tradução. Né? Aí já foi, não tem. E aqui eu posso dizer Mario dormes plu ou plu dormes.
A ordem aí é livre. Né? Vamos ver aqui. Já vimos a questão. Não sei se vimos, não. 2 verbos na oração. A Regina suscitou isso há algum tempo aí. 2 verbos, um junto do outro. Só que o primeiro verbo conjugado e o segundo verbo no infinitivo. Na estrutura A gente seguinte. usa, a gente usa essa estrutura continuamente, né? A gente às vezes nem teoriza por causa disso. É tão espontâneo, tanto em português quanto em esperanto. Né? Aí fica tranquilo para a gente aqui. Pelo menos em português, toda hora a gente usa. Né? Eu quero falar com você. Voros paroli, alvi. Você já provocou aí uma preposição que é perfeita, mas que admite substituições por outras preposições, mudando um pouco o sentido. Nesse caso aí, olha o exemplo. Vôlei é querer. Então, me volas. Parou-lhe, terminou com i, infinitivo. Me volas, parou-lhe alvi. Aí, nesse caso, eu não quero conversar com você. Eu quero dizer alguma coisa para você. Se você vai reagir ou não, não sei. Talvez você retorne com silêncio. Mas vai escutar o que eu vou dizer para você. Entendeu? Não é um discurso, ou não é um diálogo, não é uma conversação. Mas é um direcionamento de fala. Livuras parole al. Al é sempre direção. Sim. De A para B. Agora, se eu quiser bater papo, aí eu posso livuras parole cumvi. Pecum é junção, é união, é ficar ali na interação. Né? Livuras parole cumvi. Então tem esses detalhes. Oi? Cai me volas paroli vini. Não, aí não pode, aí não pode. Porque aí, nesse caso não pode usar a preposição, né, Tani? Por causa do... não pode usar o acusativo por causa da preposição. Não, mas a questão é outra. A questão é que parole é intransitivo. Intransitivo. Querer é transitivo. Nesse caso, não. Claro que o parole sempre pede um complemento, mas é um complemento preposicional. Né? Agora, falar você, em português é estranho, e em esperanto, parole vim também é estranho. Entendeu? Aí, temos que inventar outro verbo. Mesma coisa que dire. Dire também. Eu não posso dizer dire vim. Então, parou. Dire alvi. Aqui eu posso. Me vou las dire alvi. Já aqui eu não posso. Dire com vi. Não posso. Posso. O próprio verbo, ele chama a preposição, né? O próprio verbo, nesse caso aí, né? Porque é um verbo regido por uma preposição. Desiras barulho. Agora, o interlocutor, pode dizer ai, me volas auscula que vim. Aí pode. Auscula que é transitivo. Pede, então,
Ó, objeto direto. Aí não tem preposição. Camivulas ao escuro que vinha. Casa aí os dois verbos transitivos. Nesse caso aqui é transitivo. É. Ah, sim, é. Os dois são transitivos. Mas aí entra na lei que você pode juntar dois verbos. Um conjugado e o outro no infinitivo. Aqui também você pode. Conjugado com intransitivo. Pode. Porque aqui, na verdade, não é um intransitivo. Parole não é um intransitivo puro. Por quê? Porque ele pede complemento, geralmente, em forma iniciado por preposição. Claro que você pode dizer só parole. Por exemplo, me vou las parole. Pronto. Olha o pontão. Pum, acabou. Eu quero falar. Perfeito. Mas, geralmente, na prática discursiva, a gente usa alvi, convi, ou então pri. Ó, pri, io. Sobre uma coisa. Pri, io. Eu quero falar sobre alguma coisa. Eu sei que não sei se vamos ver isso neste curso, que é básico, porém, vou antecipar logo que a gente pode usar, ó. Mi volas, pri, parole, ion. Analisem aí onde é que está o diferencial. Conseguem? Parole, io. Parole, Ai, esse que você fala assim, mi volas pri paroli io, mi povas diri, mi volas paroli pri ion. Não, veja Eu só. Pri, Repita aí, vem Júlio. entre os verbos, é sobre. Pri, É sobre. Ó, veja só, Júlio. Mi volas parole pri io. Se eu disse pri, não pri cabe parole. acusativo depois de preposição. Eu já disse Sim, pri. Então, é pri io. Agora, se eu quiser usar acusativo, que a lei me autoriza, mas aí eu transformo o verbo que é intransitivo em verbo transitivo, botando o pri agora como prefixo. Ele passou a ser um prefixo, não é mais uma palavra solta, é um pseudoprefixo. Aí eu transformei o verbo em transitivo. Se eu transformei em transitivo, admite acusativo. Acusativo. Essa aí eu não sabia, não, viu? Ah, isso é macete da prática. Macete mesmo. Muitos verbos você pode transformar usando uma preposição como prefixo, trazendo para frente, colando na palavra, e aí você transforma em verbo transitivo. Certo? Interessante, viu? Isso aí é macete. Eu vou propor a vocês, nas férias agora, nesse recesso cognitivo, que vai se iniciar hoje até 1º sábado de janeiro, assistirem às aulas do meu curso, onde eu falo desses detalhes. Eu vou mandar o link do canal que lista todas as aulas no YouTube, e aí vocês vão ver outros exemplos de verbos que se transformam de intransitivo para transitivo com o acréscimo de uma preposição que funciona como pseudoprefixo. Newton, no próximo, se você não tiver oportunidade de colocar, você poderia colocar até aqui mesmo, né? Aí na tela. Vou botar embaixo nos comentários, vamos dizer assim, né?
link, o link, e aí os interessados podem ir lá e já cai direto no YouTube, onde tem o curso. Yes. Que pode ser um curso reforçativo para a compreensão geral da gramática, panoramicamente, o que poderá ajudar no retorno, no primeiro sábado de janeiro. Ok? E mais a gente pode... vamos tirar mais dúvidas, não? Esse sketch que nós representamos, Júlia, nós vamos deixar disponível também aqui nos comentários desta aula para eventuais interessados que queiram reassisti-lo. Não, olha aí, olha o erro gramatical aí. Reassistir a ele. Eu não posso dizer reassisti-lo. Por que não? Porque reassisti-lo pressupõe que é um verbo transitivo. E assistir não é transitivo neste contexto. Neste contexto, assistir é transitivo indireto, exige preposição. Não é transitivo direto. Em português é outra história. Então, eu não posso dizer assistiu, mas assistir a tem que ter a preposição. Assistir a ele. Né? São detalhes. Nós ainda vamos fazer um curso aqui de gramática comparada. Gramática comparada, português e esperanto. Bom para quem vai fazer Enem. Enem. Humilde, né? Humilde. Você não quer que eu Enem. fale aqui vestibular, né? Não é curso para vestibulando. Meu português não chega a tanto. Mas é mais para o Enem. De repente poderá ajudar, né? Eu estava aqui pensando, Enem e Esperanto. Não, veja só. Já existem concursos que pedem a escolha de uma língua e admite o Esperanto. Aí pessoas estudam Esperanto só para passar no concurso. Né? Depois esquece. Aí toma um curso rápido ali e tal, paga uma mentoria para alguém, eu não, compra um livro, se vira. É aquele conhecimento meramente superficial, vago, mas que dá para passar no concurso. E o Esperanto permite isso, porque é uma gramática lógica, objetiva, rápida. No instante, a pessoa aprende aquilo que basta para uma expressão ou para uma compreensão textual mínima, já foi. Não é? Aí, no caso, Johnny, quando você tem a oportunidade de escolher entre diversas línguas, não é isso? Geralmente inglês, francês, espanhol, esperanto. Eu já vi falar desse tipo de concurso aí. Né? Não sei se não está tendo hoje, porque já tem tempo que eu ouvi falar isso. Não sei atualmente como é que está. Hoje em dia é inglês, francês e espanhol. Na maioria das vezes é mais isso aí, né? Aí vem em francês, só é inglês e espanhol. Exato. Bom, vamos lá pegar algumas frases aqui. Futuramente, o espaço é o Esperanto. O Esperanto é preferido por muitos pela facilidade de compreensão, né? Aí a pessoa que quer aprender uma língua rápido, às vezes não sabe língua nenhuma, é fraco em tudo, aí estuda Esperanto. Na China, já estão estudando as crianças o Esperanto? É a Sim, língua, né? lá o Esperanto é muito usado, porque é colocado pelo governo. Tá vendo? Né? É o governo quem determina o estudo. Não é nem que a pessoa queira ou não queira, é determinado. E aí o pessoal sabe lá o Esperanto bastante. Né? E olha que o chinês é uma língua extraterrestre. Aqui para nós. Mas, apesar disso, eles usam o Esperanto com muita maestria e perfeição. Talvez porque
se assemelha ao Esperanto na logicidade, não é? Na constância, coisa que o chinês tem. As variações linguísticas dentro do chinês são mínimas. E aí, talvez nisso se identifique com o Esperanto. Não na forma, mas na gramática interna de ambas as línguas. Né? São detalhes, né? Bom, vamos lá. Vamos analisar aqui umas frasezinhas e completar, por exemplo, isso aí. Como é que a gente completa essa frase? O que é isso? Que verbo é esse que a gente vai colocar aqui? Adivinham? Nesse caso, não é auscultate, porque auscultate tem 8 letras. Então, Audi. muito bem, é isso mesmo. Percepite per la oreloi. Audi. Não é isso? Não tem dificuldades maiores. Vamos ver uma outra aqui na literatura comparada do texto. Vamos ver. Ih, rapaz, não estou vendo. Hoje está difícil aqui. Esse novo teclado não está me ajudando muito, não. Vou ter que passar uma semana estudando ele. Ou melhor, adaptando para o notebook. Porque o notebook tem o seu próprio teclado, né? Mas eu gosto de adaptar, botando um teclado externo, que a médio prazo facilita na escrituração. E aí, o que é isso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Signi sian iesadon. Pesado. Per movo de la capo. Ou seja, assinalar sua resposta em si, né? Ou seu sim, pela movimentação da cabeça. Ofte perclino. Frequentemente, inclinando a cabeça. Dedi, mal suprem, cai suprem. Olha, essa aqui é complicado. Hein? Gostei da. Foi rica essa escolha. Que povo existe isso? Vai ter no meio da cabeça. Mas ofte perclino. Vou até tirar isso aqui, porque está atrapalhando mais do que ajudando. Esse em português aqui. Vamos tirar essas ajudas. Vamos tirar e deixar aqui. Pronto. Signi sian iesadon, per movo de la capo, ofte perclino dedi, mal suprem, cai suprem. Vamos traduzir primeiro isso aí. Está fácil para você identificar a melhor tradução ou não? Yes. E compreendo. Assinalar seu consentimento, sua afirmação, não é? Seu sim. Porque, ó, pegou pesado aqui, né? E esse, a gente já sabe que é sim. Mas aí o cidadão derivou a palavra iesado. Gostei muito não, mas está aí, né? Vamos fazer o de tudo. Porque ado é a ideia de continuação. Realmente a pessoa não diz sim com a cabeça só com um único movimento. A gente continua, né, balançando a cabeça para cima e para baixo. Então, está permitido, está permitido. Então, está confirmando, é? É.
Assinalar sua confirmação. Gostei dessa tradução também. Pelo movimento da cabeça. Frequentemente, ela... Por meio de inclinação, é? Aí, Isso. dela, da cabeça. Mal suprem, ou seja, Baixar, né? para baixo, e Para baixo e suprem, para cima. para cima. É uma confirmação, muita gente faz isso, né? Só balançando a cabeça, para cima e para baixo. Me fala Então, isso. Está aceitando, né? Ele está exato. afirmando, está aceitando, né? Concordando e tal. Então, qual é o verbo final, nesse caso? É só Deixa eu ver botar o por que é. esse capiezado. Esse nome aí, capio, Ó, é o que? mas É veja complemento só, da palavra? como é, Regina? Esse capio, Não, é o quê? cap vem de capo, cabeça. Cabeça. Ah, Agora, vou dizer o que no final? Começa com J. Então, ah, é como o Juricé falou. Não, veja só, Júlio. É controverso, viu? É controverso isso aí. Na prática, a gente diz mais isso aqui, ó. Capiesse. capio. Capiesse, perdão. Capiesse. É um verbo. Terminei em I. Capiesse. E esse capia Esse significa o quê? é o que está aí. Não queira traduzir isso aí para o português, não, que é parada para desmantê-lo. Confirmar. Confirmar? Não, mas confirmar com a cabeça, porque tem a palavra capo aqui, embutida. Se está embutido aí, você tem que desenhar na sua mente do que se Confirmar com a trata, cabeça. incluindo. Capia. Porque a questão toda não é a tradução, é a ideia. Uhum. A ideia que deve ser desenhada na nossa cabeça quando a gente ouve isso aí. Mas tem que saber, né, o significado da palavra. Como é que a gente vai? Cap e esse. Confirmando com a cabeça. Confirmação na cabeça. Não, veja só. Tá escrito assim. Realmente, Regina, eu não tiro você da razão. Porque Esperanto, às vezes, tem os seus resumos, que não ficam muito lógicos. Mas, nesse caso aí, é com a preposição. Assentir com a cabeça. Certo? Ó, José Newton, a gente também pode dizer, né, que é la movo de la capo, ofte peclino de di, mal super tas super gestas capiesse. pode ser perfeito. Pode ser. Mas como você colocou, Júlia, também está certo, viu? Capiessade. Capiessade, porque você não balança uma vez só. Você fica balançando, né? 5, 6, 7, 8 vezes, 10 vezes. Então, pode ser capiessade. Como, aliás, aqui já está sugerindo, iessado. Se já está sugerindo aqui, você pode responder com ad também. Capiessade. Porém, vírgula, na cultura linguística, não se usa o ad. Só se usa até aqui. Capiesse. Nós somos no velho. Da mesma forma, se eu for negar, eu estou negando. Não, 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 não. A gente balança para os lados, né? Bom, capnei. O que é nei? Nei vem, a verbação. Nei Negação. é a verbação de nei. Não tem nei? Nei é não. Eu quero averbar. Averbar a partir desse advérbio de negação. Eu quero criar um verbo. Qual é o verbo? Nei. Capinei. Todo verbo tem que terminar em i. Então, capinei é negar com a cabeça. Per movo de la capo,
ofte per directigo de dextre ao maldextre. Ao movo de dextre cai maldextre. Vou escrever aqui para ficar registrado na ata. Nei per la movo de la capo. Opa. Dextren cai mal dextren. Ficou mais simples aí, né? Arrumou melhor, né? Dexa, não dexa. Direita e esquerda, né? Veja só, Regina. Para, é melhor botar É o movimento da direita para a esquerda. Direita. É de negação, não é isso? Ó, Tá veja negando. só. Não, mas a questão é esse dextre. Para a direita e para a esquerda. Em Esperanto, você pode dizer de duas formas. Ó, ala dextro, certo? Ou então, dextre. Interessante, né? Lembra que a gente pode usar em Esperanto a forma com adverbial como direção? Aí já está no sentido de direção, né? Por isso que levou o acusativo, né? O acusativo pede, que é direção, né? Exato. Nessa estrutura aí, eu vou usar para viagem. Voyage al Cataro. Está na moda agora, todo mundo só fala em Cataro. Mas Cataro também, em Esperanto comum, é o quê? Catarro. Mas aqui é o país, né? Voyage al Cataro. Voyage Cataren. Direção, mas transformando o destino em advérbio. A lei autoriza. Tem aquelas outras formas que a gente já viu, né? Voyage Cataron, voyage em Cataron, voyage Cataren. Isso é tudo um comparativo aqui com... Certo? E a outra forma nesse caso, verbo e advérbio. Geralmente, esse advérbio vem acompanhado com o verbo no infinitivo. É sempre assim? Geralmente deslocando. Verbo infinitivo de deslocamento. Não vamos tirar infinitivo, que pode ser conjugado. Por exemplo, Cláudio voyages Cataren. Então, nesse caso, é um advérbio de direção. Se é advérbio de direção, cabe o N. Cabe não. Exige-se. Exige-se o N. É muita coisa aí, esse verbo no acusativo, né? A gente pensa que é só o acusativo, não é só. Olha, aí você já provocou, Regina, você aí já provocou uma outra reflexão filosófica. Porque tem expressões não comuns. É o caso aqui. São expressões não... Esse uso de advérbio de direção com N não é comum no Esperanto, você usar toda hora. Né? A gente usa mais essa aqui, ó. Voyage al Cataro. É o al que é o mais usado. Porém, tem na literatura, pertence ao Esperanto, e nós temos que nos acostumar não com o uso, mas com a ideia de que existe essa possibilidade. Porque se nós vamos ler muito, e na literatura isso aparece bastante, quando a gente lê
não vai estranhar. Porque a gente já está saindo daqui da academia preparado para enfrentar isso aí na leitura. Agora, no uso, você usa se você quiser. Você pode não querer usar, mas tem que saber que existe essa possibilidade expressional, porque você vai ler. E ler também é usar a língua. A gente não usa a língua só na expressão, mas observar também... os detalhes. É muito detalhes, viu, no Esperanto. Tem que observar muito. Mas aí é que tá. Por isso que você está matriculado aqui, neste templo linguístico. Exato. Certo. Para sair daqui preparada para uma imersão segura na textualística. Eu quero ver vocês lendo muitos livros a partir de 2023. E eu tenho, inclusive, um exemplar em PDF, que, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. São 7 livros num único arquivo. E esses 7 livros são considerados como os melhores livros para se ler, cada um de um autor. O primeiro, naturalmente, é o do próprio Zamenhof, La Fundamento de Esperanto. É isso? Temos que estar preparados para essa imersão. E aí, praticando. O resto é prática. Agora, o que é prática em Esperanto? Prática é sai por aí conversando? É uma. Mandando mensagem, trocando mensagem? É outra. E a leitura é uma prática imersiva, principalmente. A leitura também é prática. Você tem prática de ler? Aí é que está o X da questão. Está sempre lendo, né? E te lê a vida toda esperando. Deve ser um hábito de vida inteira. É um hábito visceral, é um comestível mental, que a gente não é obrigado a estar lendo em português direto. Mas em Esperanto é importante. Não é que seja obrigatório, não. Mas é importante a gente se alimentar de leituras diariamente para justamente introjetar a língua, que não é de berço. Nós não nascemos falando em Esperanto. Então, a gente precisa internalizar de agora em diante com a leitura, para que ela se torne, com o tempo, uma língua natural para a gente. Yes. Desrevido, minha cara, e faro do povo. Diz lá, o Lua Sabato de Januário.